Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre o debate que aconteceu entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes. E a preocupação que eu tenho com relação a essa questão da delação premiada do Vorcaro, que não nunca ia sair, e eu falei isso há muito tempo antes, porque é impossível, entendeu? O Vorcaro fazer uma denúncia, e eu vou te mostrar por quê. E essa estratégia que o Vorcaro utilizou para, vamos supor assim, enganar a Polícia Federal ou ludibriar o André Mendonça, foi para ele. Eu entendo, né, que ele usou isso para continuar operando, poder ter acesso ao mundo externo, né, da onde ele está, para continuar operando, porque ele é um homem que detinha contas esparramadas em vários lugares estratégicos. Ele devia ter muito contato, muita parte contábil com ele ainda. Então, o fato da polícia ter capturado ele é como se você tivesse assim, olha, o homem que tem acesso a tudo, o homem que é o dono do banco, que é o, quer dizer, o majoritário do banco, master. E aí, e as senhas, né? E as digitais dele para poder abrir, sei lá o quê, algum aplicativo, olha, para tirar dinheiro do paraíso daqui para o paraíso dali. Então, o homem preso, ele não tinha como fazer isso. É claro que ele não teria como fazer uma delação, porque a gente sabe que a delação ia cair no colo da PGR. E a PGR, a gente entende, vocês vão ver aqui pelo áudio que eu vou mostrar, que a Veja disponibilizou, né, que era parte da agenda do Vorcaro, que a PGR não tinha, né, não é o lugar certo para ele fazer delação. Então, essas várias reuniões que eu entendo que o Vorcaro teve ao longo desse período, que ele supostamente dizia que estava negociando uma delação premiada, eu acho que ele estava, na verdade, era fazendo, ele estava despachando. Olha, vem para cá que eu tenho que despachar. Então os advogados iam para lá, porque presta atenção, ele gastou mais de R$ 500 milhões com escritórios de advocacia. Não é possível, né? Não é possível que os advogados iam deixar ele na mão nessa hora. Então, quando ele traz esses advogados, e eu acho que também é um ponto que deve ser relevante para a Polícia Federal, esses encontros do Vorcaro com esses advogados, essas bancas de advogados, se eles estavam ali para realmente oferecer, né, a possibilidade de uma delação premiada, ou se eles estavam ali para despachar mesmo com o Vorcaro. Né? Falei assim, aqui que eu tenho que fazer lá fora. O que eu preciso fazer? Aonde que eu vou? Ó, estão precisando disso. Então, esse é um ponto que a CCI tem levantado, que é muito importante. O outro ponto é o áudio que está sendo muito colocado, né? Porque teve um embate aí entre Gilmar Mendes e o André Mendonça, né? Que ontem ocupou toda a mídia, né? O pessoal, André Mendonça botou uma linha divisória, falou assim: Gilmar, daqui você não passa. O Gilmar está fazendo tudo para aliviar, né? Pro Vorcaro, né? Tentando comparar o Banco Master, a questão da Lava Jato. Então, o André Mendonça deu uma pontuada para ele. Falou, peraí, você vai ficar no seu lugar, no seu quadrado, não é por aí, entendeu? Eu sei que você está querendo. Então, o André Rodrigues, a imprensa do modo geral, vê o, o Gilmar Mendes como um instrumento, né, externo para ajudar a libertar Avocado dessa cruzilhada. É o que eu estou entendendo, tá certo? E é o que muita parte, a maioria da mídia está entendendo isso. Então vamos a esse áudio, né, que está sendo muito compartilhado aqui, e tem várias versões, vários sites. Eu vou pegar esse aqui exclusivo, para vocês terem ideia, que é, né, sobre essas falas, esses trechos, esses prints que o Vorcaro dava, né? Ele fazia na agenda dele, escrevia uns textos, dava print, mandava isso em
né, mensagem única, né, visualização única, e depois apagava. Bem, a gente sabe que tem né, um histórico que ele mandou mensagem assim, desse tipo, para um telefone que é associado ao Alexandre de Moraes, que era de uso do Alexandre de Moraes. Então, era um dos destinatários possíveis que ficavam recebendo esses prints, né, de visualização única de textos que ele fazia. Vamos ver essa matéria. Alerta interno do BC fez Vorcaro tentar acionar Andrei Goneta antes de ser preso. Dono do Banco Master queria que chefes da PF e da PGR impedissem sacanagem contra ele. Olha, esse áudio vazado, ele mostra que ele queria que impedissem, quer dizer, autoridades superiores, impedissem que a Polícia Federal e parte da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, na parte de baixo, né, pudesse fazer algo contra ele. Uma anotação recuperada pela Polícia Federal mostra que o banqueiro Daniel Vorcaro queria acionar o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para evitar uma sacanagem contra ele. Bem, quando ele envia esse texto para alguém, para acionar o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, para evitar, né, para, como se diz assim, no grosseiro, né, obstrução de justiça. E o Paulo Gonet, para fazer obstrução de justiça. Olha só, ele está pedindo para alguém interferir junto ao Procurador-Geral da República e o delegado-geral do diretor-geral da Polícia Federal que fizesse obstrução da justiça para não deixar que chegue nele. Vai vendo. O texto foi escrito no fim de outubro, quase 20 dias antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. O interlocutor dele não foi identificado pela PF. Na mensagem, o banqueiro explica que recebeu informações informais e em confidência da turma do Banco Central de que a autarquia estaria sendo pressionada a tomar alguma medida contra o Master. A origem da pressão seria PF e MPF, que também estariam planejando alguma ação. Na mesma anotação, descreveu. Então, a ação é da PF e do Ministério Público. Então, um departamento da Polícia Federal e um departamento do Ministério Público estava para cima dele, indo para cima dele, e ele queria que o diretor-geral da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, e vai falar do Paulo Gonet também, presta atenção. Viu a situação do banco e os problemas que vinha enfrentando, destacando que havia recebido informações confidenciais de integrantes do BCB de que provavelmente Gabriel Galípolo, presidente do BCB, e os demais diretores estariam novamente sob forte pressão para adotar alguma medida, em razão de intensa cobrança proveniente da PF e do MPF, os quais estariam alegando que tomariam providências contra ele, descreveu a PF em relatório enviado ao STF. Por isso, Vorcaro queria que Andrei e Paulo não deixassem ninguém de baixo fazer uma sacanagem que aí tudo vai para o saco. O banqueiro foi preso na noite do dia 17 de novembro, ao tentar embarcar para Dubai. No dia seguinte, o BC decretou a liquidação do Master. Daniel Bueno Vorcaro também afirmou ser importante que o interlocutor reforçasse, junto a Andrei, provavelmente Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Paulo, provavelmente Paulo Gustavo Gonet Branco, procurador-geral da República, a necessidade de impedir que subordinados, dentro das estruturas hierárquicas da PF e do MPF, praticassem alguma sacanagem, pois, segundo ele, aí vai tudo pro saco, afirmou a PF. Vorcaro tinha o hábito de escrever mensagens em um bloco de notas, para depois realizar uma captura de tela e enviá-la com visualização única. Por isso nem sempre os investigadores conseguem descobrir os interlocutores da conversa. Bem, mas a gente não precisa ser muito inteligente para tentar pensar quem seriam esses intermediários, esse interlocutor que ele estava falando. Ele estava falando para alguém orientar Paulo Gonet, diretor-geral, procurador-geral da República, e o diretor-geral da Polícia Federal. Bem, então ele foi na Procuradoria-Geral da República, né,
o chefe do Ministério Público e foi no chefe da Polícia Federal para barrar o que estava vindo por baixo. Agora você pergunta, se ele foi procurar alguém para intermediar, para fazer esse intermédio, para, né, ter acesso a Paulo Gonet e ao diretor-geral, teria que ser alguém que tivesse ascendência a Paulo Gonet e ascendência ao diretor-geral da Polícia Federal. A pessoa mais provável que tenha ascendência sobre estes é alguém do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, poderia ser o Alexandre de Moraes ou mesmo o Gilmar Mendes. Não é? Então, quando você vê o Gilmar Mendes fazendo essa defesa intransigente, né, da, da situação do Daniel Vorcaro e do pai dele, né, querendo criar vínculo com o Lava Jato para dizer que isso aí é uma coisa ilegal, você percebe que o pessoal está acuado, né? Que a turma está acuada. E aí você fala, por exemplo, o julgamento que a primeira turma deu em relação ao Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né? E condenaram o homem lá. Você está condenado com tantos anos de prisão, vai ficar tantos anos inelegível, né? Pode perder seu emprego, porque ele estava lá nos Estados Unidos, segundo, né, os magistrados da primeira turma, estava conspirando contra o Brasil. A visão que a CCI tem da participação do Eduardo Bolsonaro é que ele não teria outra alternativa que não fosse buscar fórum, né? Um fórum independente que pudesse fazer com que o pai dele recebesse um julgamento justo. Né? Tá aí o caso da Carla Zambelli, né? Que a justiça americana, a justiça italiana falou que, olha, não é um juiz apropriado para julgar esse caso, porque ele é a vítima e tal. O mesmo caso, né, o Orlando Santos, o mesmo caso, o Eduardo Tagliaferro, né? E o mesmo caso, o próprio Eduardo Bolsonaro. Porque o, 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 o relator ali, o Alexandre de Moraes, ele é a vítima desses, todos esses processos. E aí, ou seja, quando você tem, né, essa questão do Banco Master e o Vorcaro com esses áudios ligando Andrei Rodrigues e o Procurador-Geral da República, colocando ele como subordinado a alguém que está sendo interlocutor dele, vocês têm que falar com essa turma aí para segurar a onda. Você percebe, né, que o embate político está acontecendo da seguinte forma. Você tem o pessoal da turma do Fernando Henrique, a turma antiga, o Tucanato, né, que é o Andrei Rodrigues, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet. Essa turma é que está se movimentando contra a prisão de Vorcaro e se movimentando para pegar, né, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E você vê, por exemplo, que o Gilmar Mendes ficou sozinho ali, né? O pessoal da segunda turma votou junto com tá junto com o André Mendonça. Então, você pega o caso lá da Venezuela. Você tem lá a vice-presidente interina, né, a Delcy Rodrigues, num, num avanço, né, para fazer uma reforma do judiciário lá, tirando os juízes que são da Suprema Corte lá, né?
são efetivamente ideológicos, militantes, que estavam lá fazendo perseguição, né, a opositores. E você percebe que, por exemplo, não foi preciso fazer uma revolução lá na Venezuela, né? O que o governo fez lá, depois que o Maduro saiu, foi sentar com o governo americano, estabelecer um plano de ação, né, para desidratar e, como dizer assim, para limpar, né, esse veio político, né, de regime que mantinha os governos de Venezuela ao longo do tempo. E aos poucos, né, eles vão conseguindo, sem fazer guerra civil, sem fazer nada, né, mudando, né, o cenário, mudando a ideia de governo, de regime na Venezuela. Você não tem lá a Maria Corina, você não tem lá o candidato que foi eleito lá, né, pelas urnas, que é o Edmundo Gonzalez, né? E você ainda tem o pessoal do regime. Ah, mas estão negociando com o Trump, estão negociando petróleo, né? Não estão mandando petróleo para Cuba, né? Estão soltando os presos políticos, estão é, retirando os juízes da Suprema Corte que tem esse vínculo com o regime de Maduro. Então está havendo uma modificação lá. Aqui no Brasil, a gente está vendo que o ponto ainda está muito, assim, muito tenso. A coisa ainda está para acontecer aqui no Brasil. Não tem nada acontecendo. Você vê, por exemplo, que o Lula aceita conversar com o Trump, né? Aceita algumas investidas. Né? Você tem uma Polícia Federal atuando com uma forma mais independente, porque o André Rodrigues e o Paulo Gonet estão tentando, junto com o Gilmar Mendes, talvez com o Alexandre de Moraes em segundo plano, tentando abafar, né, a ação da Polícia Federal aqui e a ação do André Mendonça, mas que, na verdade, eles estão acuados, eles estão, né, estão sendo isolados aí, de uma certa forma. E você percebe que você vê que existe uma ação. Tem aí a Copa do Mundo, né, tem muitas coisas distraindo o público, talvez não seja momento de vir as coisas, mas não está distensionando, entendeu? E eu acho que nós vamos caminhar para um caminho que a Venezuela está caminhando. Entendeu? De uma certa forma, nós vamos. Porque o que está acontecendo, na verdade, eu sempre falo isso, esse núcleo político, André Rodrigues, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Paulo Gonet, e aí você põe o Flávio Dino junto, é o núcleo que foi colocado dentro do contexto aí que a gente entende, sobre a influência dos democratas americanos, que eram opositores de Donald Trump. Então, o vínculo que Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né, essa turma aí, o Alexandre de Moraes, tem é com essa ala dos democratas lá. Porque eles não são muito. Os democratas americanos não são muito Lula, não. Entendeu? Globo, essas turmas aí. Nunca foi Lula, nunca foi petista. Tá? Eles não estão nem aí para o PT. Mas eles estão aí para o Geraldo Alckmin, né? Estão aí para o Paulo Gonet, estão aí para o Alexandre de Moraes, estão aí para o André Rodrigues. Então, essa ala que está sendo acuada, que a gente percebe, né? Que é a ala que está mais dentro do Banco Master. Tem o caso da Bahia, né? Com aquele Dantas lá, né? Sei lá como é que chama, que também tem um problema sério envolvendo o Banco Master. Aí você percebe que nasceram, né, dois ovos. O Daniel Vorcaro, que é mais ligado ao pessoal dos tucanos, né, dessa turma antiga aí. E você tem
esse ex-sócio do Vorcaro, no Banco Master, que é o rapaz lá, esqueci o nome dele, que era o homem que tocava lá os negócios da Bahia, né? Aquela coisa do crédito sexta. E aí você teve a turma do PT, com seus operadores, seus esquemas de operação, né? Que faziam caixa, sei lá o quê, para uma estrutura de poder. E você pegou a turma do PSDB antigo, né? Dos tucanos, do Geraldo Alckmin, que é o Daniel Vorcaro. Os dois juntaram, entendeu? Veio o Meirelles, que era entendido de sistema financeiro, veio o Guido Mantega, do PT, que era entendido de sistema financeiro, Meirelles por parte da turma do FHC, de Guido Mantega por parte da turma do PT, né? E tentaram criar esse monstro que é o Banco Master. E o Daniel Vorcaro nada mais é do que a forma sofisticada, a forma digital, a forma renovada do que foi o Marcos Valério na época do Mensalão, quando o PT fazia uma parceria com o PSDB naquele esquema do, do, do Marcos Valério, né, com as suas empresas de publicidade, que bancava os dois lados, né, porque o Marcos Valério era mais ligado ao pessoal dos tucanos, né, tinha uma relação maior com o PSDB de Minas, aquela coisa toda. Quando o PSDB perdeu o governo para o PT, aí o PT falou assim: agora a gente é governo federal. Onde estão as tetas do governo federal? O PT pensando, né? Ah, tem essa, tem essa. Então, ainda tem gente do Fernando Henrique lá? Tem. Vamos fazer uma média com o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, né, foi camarada, né? A gente teve um pacto na hora de fazer com que o Fernando Henrique deixasse que o Lula, né, chegasse no poder sem muitos problemas. Então, preservou muita coisa, né? Olha, a turma que operava os caixadores do PSDB, dentro das estatais, né, passou a operar também para o PT. E aí criou aquela coisa, né? Ó, a gente precisa fazer maioria na Câmara para poder aprovar os projetos. Então, o PSDB tinha governo em Minas, tinha governo em São Paulo, tinha governo em Paraná, parece, outros estados, e também tinha um interesse de fazer seus lobbies políticos. Então, muita coisa que, que estava sobre, né, esses esquemas não republicanos dos tucanos, quando saiu do poder e entrou o PT, ficou híbrido, ficou bancando os dois. Então, quando estourou o lance do mensalão, que o Roberto Jefferson pôs a boca no trombone, porque o Roberto Jefferson era do PTB, né? E o PTB foi base na época do governo Fernando Henrique, depois resolveu apoiar o PT, foi base do PT, e no que ele apoiava o PT, ele tinha lá né, uma dessas torneirinhas para poder fazer os esquemas do PTB. Só que, como a turma do PSDB, que também não quis largar as tetas, né? Parece uma coisa assim. Ficou aquela briga, aquele monte de leitãozinho brigando em cima da porca, e um querendo morder do outro. Nisso, o pessoal resolveu fazer, assim, ó, tem um leitãozinho aqui que está dando trabalho, que é quem? Que é o Roberto Jefferson do PTB. Vamos, vamos fazer um expurgo dele, vamos jogar ele lá né, para a Raposa. Quando o Roberto Jefferson percebeu, uai, como é que é? Vocês estão me tirando aqui porque não tem mais para nós. Então também, ó, a turma do PSDB lá, o Marco Valério, estava fazendo lá o mensalão lá para a turma né, da bancada do governo, lá, aprovar projetos. Então tirava desse esquema de publicidade. Né? Marcos Valério era um cara que está preso, aí ficou envolvido nisso aí um tempão. Né? Não sei se ainda. É o mesmo caso do Daniel Vorcaro, que o Daniel Vorcaro veio numa mesma situação.
né, onde você tem a turma dos tucanos antigas, com a turma do PT, né, junto o cara lá da Bahia, né, com o esquema dele, crédito sexta lá, faz associação. Só que virou isso aí, na forma digital, né, esse monstro, né? Por quê? Porque passou a ter uma, uma direita, né, ligada ao bolsonarismo, que passou a ser uma ameaça para essas duas frações políticas, né, da esquerda, a turma do social-democrata e a turma dos socialistas, né, a turma do PT e a turma do Fernando Henrique. Então, esse é o entendimento que a gente tem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui é um canal de análise e a gente está aqui para ajudar você a pensar o Brasil, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o número 1010 da CCI. E estou deixando chave Pix, jpnoticia.gmail.com. Agradecendo a turminha que mandou ontem, né? A gente sempre agradece. Ó, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para o Brasil, para esse velho aqui. Porque eu tenho que pensar. Eu não posso falar qualquer coisa aqui, entendeu? E, e são análises. E essas análises merecem muita reflexão por parte da população, daquelas pessoas que querem, sabe, entender um pouco do que eu entendo. Tá bom? Então tá bom. Quero ouvir seu comentário, quero ver seu comentário, né? Se você gostou, dá um like aí para ajudar. E se você não é inscrito na TV Del Rey, se inscreva. Faça parte desse movimento civilizatório que é a Comissão Cidadã. Um abraço.